Olá, meus amigos. Eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro, para falarmos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Aqueles que já nos acompanham, sejam muito bem-vindos. E aqueles que nos assistem pela primeira vez, recebam nossas boas-vindas de modo especial e sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. O nosso tema do mês é Não adie suas alegrias, seja feliz hoje. A palestrante de hoje é a nossa querida amiga Ana Paula Ribeiro, que é também a trabalhadora da casa, e hoje ela vai nos falar sobre a amizade. Antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. A nossa leitura de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, de número 121, titulada Amizade e Compreensão. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem ainda agora podeis. Paulo, primeira carta aos Coríntios 3:2. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições quanto às plantas reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra do tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas, desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Neste particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda a sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistar a confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador, prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, querida Irmã Rosa e toda a espiritualidade amiga que nos auxilia neste trabalho. Queremos agradecer pela oportunidade de mais este encontro e de mais este aprendizado. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, Pai amado. Envolve-nos com tua luz, com o teu amor, com a tua paz, abrandando nossos corações e abrindo nossas mentes para recebermos as palavras trazidas pela nossa amiga Ana Paula, que preparou este estudo com tanto carinho.
Que o teu Evangelho, Mestre, seja nosso guia de conduta em nossa caminhada e que os seus ensinamentos nos sirvam de alento em todos os nossos momentos de aflição. Que a nossa palestrante possa ser inspirada pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir agora então nossa amiga Ana Paula. Amigos, queridos da Casa da Irmã Rosa, é com muita alegria, com muita gratidão que estamos aqui reunidos novamente, podendo sentir a presença de Jesus em nossos corações, em nosso lar. E hoje vamos conversar sobre a amizade. Que tema feliz! Uma mensagem de Joana de Ângeles através de Divaldo Pereira Franco. E para introduzir a mensagem sobre a amizade, ela traz um texto atribuído a Cícero, um grande filósofo ocidental. Cícero foi cônsul da República Romana, foi advogado, um grande orador, e ele tem um tratado sobre a amizade, 27 capítulos falando só sobre os atributos da amizade. Mas tem uma passagem que é a que Joana traz, não está nesse tratado, mas também é atribuída a Cícero, que fala de dois amigos chamados Damon e Pítias. Eles viveram em Siracusa, no século IV a.C. Siracusa era uma cidade-estado grega na ilha da Sicília, ali no Mediterrâneo, que atualmente pertence à Itália. E esses dois amigos eram discípulos de Pitágoras, o matemático e filósofo, e viviam, né, na cidade de Siracusa, e nessa época havia quem governava Siracusa era um tirano chamado Dioniso. Siracusa passou para a história como uma cidade onde a tirania permaneceu por muito tempo no governo. E esses dois amigos, sendo discípulos de Pitágoras, não compactuavam com o governo, então eles criticavam muito o governo. E Dioniso, o tirano, fez várias advertências a Pítias, que era mais ativo nessa eloquência, e fez várias advertências falando para que ele não falasse publicamente contra o governo, até que, como Pítias insistia em denunciar os excessos do governo, Pítias foi preso e foi condenado à morte. Mas ele pede, então, ao tirano Dioniso que um último desejo seja realizado. Ele pede que ele possa voltar para casa, ele morava em outra cidade, que ele possa voltar, se despedir da família, ajeitar questões familiares e retornar para ser executado. O tirano achou aquele pedido absurdo e achou que ele estava querendo ser enganado, né? Estava querendo enganar o tirano. Como é que uma pessoa que está presa, condenada à morte, vai, se despede da família e volta para ser presa? E então o tirano, com sarcasmo, achou que aquilo ali era um golpe para que ele fugisse. E aí o amigo Damon, amigo de todas as horas, conhecendo a consciência do amigo Pítias, ele fala, não, ele está falando a verdade. Para garantia, eu fico preso no lugar dele. E o tirano falou, você vai ficar preso no lugar dele? Então, se ele não retornar, você será executado. E Damon concordou, sim, eu concordo. Meu amigo tem palavra, ele honra a palavra, ele vai retornar. Se ele não retornar é porque alguma coisa aconteceu. Dioniso achou aquilo tudo muito estranho, mas liberou Pítias para que fosse até a sua casa, né, a sua cidade. E nada de Pítias retornar. Chegou o dia da execução e Pítias não retornou. Então Dioniso, com ironia, com sarcasmo, se aproxima de Damon e fala, então, cadê seu amigo? Agora, o trato é que você seria executado no lugar dele, então você será executado, viu? Esse amigo aí que você confiou, que ofereceu a vida por ele, olha aí, te enganou.
E Damon fala: se Pítias não retornou, é porque algo aconteceu. Eu confio no meu amigo, ele tem palavra. E aí, minutos antes da execução, chega Pítias, todo machucado, com a roupa toda rasgada, pedindo desculpas, que o navio em que ele havia retornado naufragou no meio do caminho e quase que ele não chega, mas que ele estava chegando ali para cumprir a sua palavra. Dioniso, então, ficou muito surpreso com aquela demonstração de lealdade, de fidelidade, de honrar a palavra e principalmente do comprometimento entre os amigos. E tocado por esse sentimento virtuoso, ele liberta Pítias e Damon. Essa é a passagem que Joana cita para falar de amizade, para falar do que nós precisamos nos inspirar para sermos amigos. Pedimos licença para ler com as palavras de Joana, que são lindas, para ler o trechinho onde Joana fala sobre amizade. A amizade, muito esquecida por causa da supremacia do ego no comportamento humano, é a chave para alcançar-se a legítima fraternidade entre os povos. Ela é suave como a brisa benfazeja e perfumada, que sopra lentamente e abençoa a vida. O seu magnetismo acalma e enriquece de confiança os relacionamentos, por propiciar alegria e bem-estar. Se é verdadeira, nada solicita ou impõe. Nunca desconfia nem suspeita, porque o seu hálito harmoniza as emoções daquele que a cultiva, enquanto esparze vibrações de paz. Ser amigo é a maneira mais próxima para transformar-se em irmão. O exemplo máximo é Jesus, que se fez amigo de todos aqueles que não tinham amigos. Treina a amizade doando-te e não esperando além do prazer de seres tu, o amigo do teu próximo. Joana nos convida a amar e servir por esse amigo. Muitas vezes nós perguntamos: quem são os nossos amigos? Joana nos convida a inverter. Para quem eu posso ser amigo? De quem eu posso ser amigo? Posso me doar? Posso servir? E aí nós lembramos que os amigos são bênçãos de Deus. Sabemos que muitas vezes nós temos dificuldades na nossa família, na nossa casa, pessoas, nossos irmãos consanguíneos, que nós não temos muita afinidade, temos muita dificuldade no dia a dia, mas às vezes um amigo nós temos mais afinidade, esse amigo compreende mais a gente, tem mais paciência conosco, a gente olha e já sente alegria, já sente um alívio. Então isso é uma bênção de Deus, porque nós sabemos, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro laço que nós temos de família são os laços espirituais. Esse é o verdadeiro laço. Não são os laços consanguíneos. Muitas vezes, nos laços consanguíneos, nós temos ali situações de vidas anteriores, desafetos, precisamos de ajustes. Então, são espíritos que nós precisamos ali exercitar a nossa benevolência, a nossa paciência. E isso nos traz certa dificuldade, né? Podemos ficar tristes. Então, os amigos são a nossa família espiritual, aquele que nós temos laços pela afinidade de pensamento, pela simpatia. Então, Deus permite que eles se aproximem de nós para ajudar na nossa caminhada, para facilitar nesse trato difícil que nós temos com alguns. Então, os amigos são bênçãos de Deus. E isso fica muito claro no livro Paulo Estevão.
quando nós vamos observar como conviviam os primeiros cristãos, os homens do caminho, como eram chamados. Há uma passagem, logo após, assim que Paulo está indo para Damasco, né, naquele momento que ele vai para Damasco, ele está indo para Damasco para executar Ananias, que era um homem do caminho, e que ele estava com muita raiva, ele queria executar Ananias. No meio do caminho, ele tem aquela visão linda, ele encontra Jesus, ele tem aquela visão e ele fica cego. Ele entra em Damasco cego, e a orientação de Jesus é que o próprio Ananias o cure. Então Ananias vai até Paulo, cura Paulo da cegueira física, e Paulo fica profundamente emocionado, é uma cena linda, fica profundamente grato, emocionado. Ele já está tocado ali, envolvido completamente pelo amor de Jesus. E Ananias, então, o convida para participar de uma reunião de oração, que nesse momento em Damasco, como ainda não tinha um núcleo cristão estruturado, uma igreja estruturada, era feito na casa de uma lavadeira que alugava um cômodo porque ela tinha um filhinho doente, então ela precisava manter esse filho, ela alugava o cômodo para os homens do caminho e ali eles faziam culto. Então, Ananias chamou Paulo, levou Paulo, ele participou, gostou muito, ficou muito envolvido, se identificou. E na saída, saíram todos juntos, os amigos, e foram levar Paulo até a estalagem de um homem chamado Judas, que é onde ele estava hospedado. E ele começou a observar a relação daqueles homens no meio do caminho, como eles se tratavam, como eles conversavam, o respeito, o carinho com que eles se davam. Percebia que muitas vezes havia divergências ali, mas que eles tinham opiniões diferentes, mas que se tratavam com respeito. E Emmanuel fala, então, citando ali o pensamento, a reflexão de Paulo dizendo que não havia experimentado nada parecido nas amizades mundanas que ele havia tido até então. Que a amizade com Jesus permeando as relações, era uma coisa divina para ele, que trazia muita alegria, muita paz no coração, mesmo nos momentos de divergência. E quando havia momentos de descontração, parece que aquela alegria era potencializada pelo amor de Jesus. Então, Paulo fala que havia ali lianeza no trato, ou seja, doçura no trato, delicadeza no trato, sem laivos de hipocrisia, ou seja, sem falsidade. As pessoas ali se entregavam por inteiro. E Paulo então ficou plenamente tocado, e nós vamos vendo isso, Emmanuel narra isso ao longo do livro, como esses homens se tratavam, narra divergências e como o respeito e o amor ao trabalho, o amor a Jesus, como ajudou a superar essas dificuldades. E Emmanuel fala muito nisso, e é lindo como a gente vai percebendo e vai se inspirando para as nossas amizades. Kardec também já chamou atenção para isso, né, para como lidar nessas divergências. Em algumas mensagens na Revista Espírita, Kardec, que também viveu essas divergências e até de uma forma mais intensa, Kardec, diante dessas divergências, preocupado como que essas divergências poderiam atrapalhar o trabalho com Jesus, ele fala que quando houver divergências, que ele sempre se coloca do lado do mais caridoso. Pensemos, do lado do mais caridoso. Não é o mais inteligente, não é o mais dedicado, não é o que trabalha mais. É o lado do mais caridoso. Diante de uma divergência, Kardec fica do lado do grupo que é mais caridoso. Como assim mais caridoso? Kardec pergunta aos espíritos o que é caridade. Os espíritos respondem no Livro dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. Então Kardec
nos orienta, diante de uma divergência, que sejamos benevolentes para com todos, que tenhamos indulgências para as imperfeições. Quem não tem um dia difícil? Quem um dia não está mais impaciente, mais rude, com dificuldade de se relacionar? Todos temos. Precisamos dessa indulgência também. E perdão, para que um dia difícil, onde nós possamos ser tratados com um pouco mais de rudeza, lembrar sempre do lado bom desse amigo, para que possamos prosseguir no trabalho com Jesus. E isso é o nosso lema, tem que ser o nosso lema, nós que nos propomos a trabalhar com Jesus. Pensar sempre nos nossos amigos. Voltando a Paulo e Estevão, nós temos lá a amizade que nasce entre Paulo e Lucas. Nós não poderíamos não comentar isso, porque é uma parte do livro que nos toca profundamente. Paulo conhece Lucas, era um médico grego que trabalhava embarcado, chama Lucas para seguir com ele, trabalhando por Jesus, pelo Evangelho de Jesus, e Lucas larga tudo e segue com Paulo. E ali começa uma amizade que vai até os últimos dias de Paulo. Lucas contribui na execução das epístolas. Quando Paulo é preso em Roma, Lucas está com ele, Lucas está sempre com ele ali, tentando ficar com Paulo em todos os momentos. Nós vemos depois, né, quando Paulo vai até Nero, ele consegue ter uma audiência com Nero, Nero fica impactado de alguma forma, e aí Paulo é solto por algum tempo, Lucas o busca, o leva para casa de um casal de amigos que era cristão. Então sempre esse carinho de Lucas tentando cuidar de Paulo. E permanece com Paulo até os últimos dias, como o próprio Paulo nos narra na segunda carta que ele escreve a Timóteo. Ele cita na carta: Dimas me desamparou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Apenas Paulo, apenas Lucas permanece comigo. Apenas Lucas permanece comigo. E Emmanuel narra que assim que Paulo escreve isso, ele para e chora em cima do pergaminho. Então é essa amizade, é esse convite da amizade com Jesus, amizade sendo amigos de Jesus e sendo para o nosso amigo como Jesus é para conosco. O amigo que Jesus é para nós. É essa proposta que nós temos que ter com os nossos amigos. Esse amor, essa lealdade, essa fidelidade, de forma tão intensa. E seguindo aqui, trazemos então mais um exemplo que nós temos, que é no livro Boa Nova. No livro Boa Nova, o livro inteiro é um convite para nós, porque ele narra ali várias dificuldades de relacionamento que ocorriam entre os apóstolos. Um que se achava que trabalhava mais, o outro que achava que um era mais esperto, que era preferido por Jesus. Nós vamos vendo ao longo das narrativas como eles tinham essa dificuldade de relacionar. E Jesus sempre olhou para todos com muito amor, sempre respeitou todas essas imperfeições. E assim também nós devemos fazer o tempo inteiro, porque nós precisamos um dos outros, são os nossos irmãos espirituais. Vamos trazer aqui uma passagem do livro Boa Nova, mais específica, falando sobre amizade, que está no capítulo que é Amor e Renúncia, que é o capítulo 12. Nesse capítulo, Pedro, sempre muito questionador,
E isso é muito bem-vindo, né? Nós sempre devemos questionar, é lícito que nós questionemos. Kardec nos convida à fé raciocinada, então não é falta de fé questionar, nós estamos em busca da verdade. Jesus fala para a gente que o que vai nos libertar é a verdade, então estamos em busca da verdade, então podemos questionar sim. E Pedro era muito questionador. E Pedro vai questionar sobre as bodas de Caná, sobre aquele momento em que Jesus está reunido, que é chamado, é o primeiro milagre, entre aspas, né? Nós sabemos que tudo que Jesus faz são manipulações de fluidos de um espírito puro que já domina a matéria. E por isso consegue, no caso do exemplo que nós estamos trazendo aqui, transformar água em vinho nas bodas de um amigo. Então Pedro questiona, mas mestre, por que transformar água em vinho? O vinho não é um símbolo de embriaguez, de deturpar a consciência, não pode, né, trazer um entendimento equivocado, por quê? E eu vou ler esse trechinho também, que é muito especial. O que Jesus responde para ele: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. E Jesus pergunta a Pedro, a Simão Pedro: Simão, nunca tivestes a alegria de servir a um amigo? Então o primeiro milagre, entre aspas, de Jesus foi para servir a um amigo, foi para deixar esse amigo num momento feliz, mostrar o amor, a amizade a esse amigo. E assim, então, com esse exemplo, é que nós devemos seguir, pensando sempre em qual amigo que nós podemos ser. Não em quem são os nossos amigos, mas sim o amigo que nós podemos ser, principalmente nesse momento em que nós estamos em isolamento social, com muita saudade dos nossos amigos, com muita saudade desses momentos de confraternização, como foram as bodas de Caná, de abraçar os amigos, de beijar, de ficar junto. Esses momentos, nós estamos sentindo muita falta dos nossos amigos, mas ainda assim o nosso amor chega àqueles que nós pensamos, que nós estamos com saudade. Sim, nós somos espíritos, nós podemos nos encontrar nos sonhos, em desdobramento. Sim, estamos ainda, o amor permite que nós possamos fazer isso, mas breve, poderemos nos reunir fisicamente, sim. E devemos lembrar disso. E finalizando aqui, vamos trazer palavras do poeta e músico Milton Nascimento. E seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Que assim seja. Graças a Deus. Fiquem com Deus. E agora, então, vamos fechar os nossos olhos para fazer
a nossa oração final. Envolvidos pela paz e pelo amor de Jesus, queremos agradecer todos os amigos que temos, amigos espirituais, amigos no plano físico, todos os afetos, que esses afetos toquem o nosso coração e que possamos sentir esse amor, essa gratidão e nos fortalecer para que nós sintamos trabalhadores de Jesus e que possamos fazer o que Jesus espera de nós aqui na Terra, agindo com amor, com benevolência, com indulgência, com perdão. Que possamos nos fortalecer na fé e no amor de Jesus. Fique conosco, mestre amigo. Abençoe nosso lar e nossos amigos. Que assim seja. Graças a Deus.